Ai, eu queria tanto, tanto, tanto que você viesse estudar comigo. Vamos estudar? É sério. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Suki. E eu quero falar um assunto muito importante, porque eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ser curadoras da própria mente. Calma que eu vou explicar o que eu quero falar com isso. Basicamente, ser curadora da sua própria mente é você entender como a sua mente funciona. E você entender que toda a sua mente é maleável. E se toda a sua mente é maleável, nada precisa ser permanente, nada precisa ter um martelo cravado ali, entende? E a gente entende por isso quando nós ficamos presos num looping, às vezes por questões da nossa infância, por questões de traumas, não necessariamente que aconteceu na infância, mas que aconteceu em algum momento da nossa vida, que aquilo ali ficou cravado, sabe? Sabe quando tem um impacto emocional muito grande, como por exemplo, um acidente de carro. Um acidente de carro ele pode ter um impacto emocional muito grande. Por quê? Porque você vai ficar com medo, você vai se sentir desprotegida, você vai sentir diversas coisas ali no momento, né? Sua adrenalina vai subir, enfim. E aquilo ali impressiona o cérebro. Por quê? Porque fica aquela memória. Então, pode ser que por um bom tempo da sua vida você associe carro a acidente. Então, você olha para um carro e você fala assim: eu não vou entrar nisso daí porque vai que acontece de novo. Porque o seu cérebro teve aquele impacto emocional. Então, se teve aquele impacto emocional, o seu cérebro fica toda hora te lembrando, te protegendo, entende? De entrar num carro novamente, para aquilo ali não acontecer. Só que nada te prova que se você entrar ali, vai acontecer um acidente de novo. Nada. Só o seu cérebro. Então, ou seja, aquela possibilidade, ela existe no mundo todo. Existe, porque carros podem bater, né? Mas às vezes, por exemplo, se você bater o carro desse, vai que você bate o carro de novo, mas não foi nada demais, só uma batidinha, uma raspadinha, entende? Não vai ser igual o acidente que você passou que foi traumático pra você. Ou então, não acontecer nada, absolutamente nada. Não vai ter um acidente de carro, você vai ir, vai voltar do lugar que você tá querendo muito ir e não vai acontecer nada. Só que o seu cérebro vai escolher a possibilidade que está atrelada àquilo que impressionou a sua mente. Consegue entender? E isso me leva ao tema central desse vídeo, que eu falei pra gente estudar, tá bom? Que é reconsolidação de memórias. Eu gostaria de apelidar carinhosamente, esse é um termo científico, né? Mas eu gostaria de apelidar carinhosamente de arquitetura da musa. Porque todas aqui somos musas, entendeu? Eu sou uma musa profissional, você vai se tornar uma musa profissional. Então, tudo tem que ser sobre nós, tá bom? Ah, mas o mundo não gira, aqui gira. Espero que você saiba agora. Então, o que você precisa saber para você tornar o mundo o seu jardim? Ou a sua casa, como a gente tá falando de arquitetura. Mas jardim também tem a ver com arquitetura, porque, né, a gente projeta um jardim também. Então, no caso, é você transformar o mundo no seu próprio jardim. Que é basicamente o quê? A reconsolidação de memória é quando você se recorda de uma memória, ela se torna maleável. Eu vou explicar pra você sem os termos científicos, tá bom? Primeiro eu vou explicar com os termos científicos, porque é como eu falei pra vocês, a gente precisa estudar. Depois eu vou explicar pra vocês de uma forma mais simplificada, que é assim. Peraí, só um minuto. Tô tentando achar minhas anotações aqui. Achei. A reconsolidação de memória, ela é um processo neurológico pelo qual o cérebro ativa memórias já consolidadas
as transformando em estáticas, instáveis e assim passíveis de reconstrução e atualização. Ao reativar uma memória, o cérebro pode atualizá-la com novas informações e experiências e, posteriormente, rearmazená-la em um estado mais adaptativo, o que é fundamental para tratamentos de transtornos como o transtorno de estresse pós-traumático, e este processo permite que a carga emocional negativa associada a uma memória traumática seja alterada sem apagar a memória em si. Então, sobre o que a gente está falando aqui? A gente também está falando de neuroplasticidade, né? Que a neuroplasticidade nada mais é que a capacidade que o seu cérebro tem de mudar através de algo, através de um estímulo, entende? Através de, tipo, se você emprega uma atenção naquilo, é como se você estivesse aprendendo alguma coisa, entende? A habilidade do seu cérebro de aprender. É que eu tô tentando falar de uma maneira que, porque às vezes eu começo a falar muita coisa técnica e eu quero que seja algo muito democrático, tá? Então vamos lá. Pode ser qualquer memória. Qualquer memória. Memória da infância? Sim, qualquer memória. Presta atenção aqui. Vou dar um exemplo muito, muito bacana, assim, do jardim mesmo que eu tava falando pra vocês. Pensa no seu cérebro como um jardim, né? É um jardim muito bonito, só que como todo jardim, ele tem aquelas plantas que estão ficando meio ruim, mas vocês podem perceber que basicamente toda planta que existe no mundo, você consegue trazer ela à vida. Mesmo que mas ela murchou, mas aconteceu isso, mas ela tá ruim, ela tá muito ruim, ela ficou muito tempo sem água. Você consegue, com uma certa atenção, como é que eu posso dizer? Você consegue trazer ela de volta à vida. Você consegue dar vida para ela novamente, dar sentido para ela, entende? E pense nisso como você, né? Pode ser que você tenha um problema hoje que você acha que seja algo incurável, algo que você jamais vai conseguir superar, né? Infelizmente, para algumas pessoas, esse problema é um problema, como é que eu posso dizer, um pouco estúpido. Como, por exemplo, um homem, tá? É muito complicado que você resuma a sua existência a um homem. Não que eu seja contra relacionamentos. Eu amo homens, amo relacionamentos, mas pra mim não é justificável você se resumir a um homem e se resumir à companhia de um homem, tá? Ninguém morre por causa disso, ninguém vai ter um troço por causa disso. Eu espero que você coloque isso na sua cabeça em algum momento. Essa pessoa, ela só ativa o seu sistema de recompensa, a sua dopamina, de uma maneira absurda. E por isso que você acha que você precisa dela ao seu lado, que você vai morrer se você não tiver ela. Só que você precisa focar em você mesmo também. Não tem como você viver um relacionamento se você não tem a sua individualidade, porque senão o relacionamento vai se tornar a sua identidade. E isso pode terminar muito mal. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Então pensa nesse jardim como o seu cérebro. Nesse jardim, você tem plantinhas lá que estão se desenvolvendo muito bem. Pensa aí, você aprendendo A, B, C, D, E, numerais, indo na escola, fazendo as plantinhas bonitinhas, aquelas plantinhas bem singelas assim, sabe? Aquelas florzinhas roxinhas, rosinhas, bem pequenininhas assim, que nascem. Muito bonitinha. Seu desenvolvimento como criança, aí para algumas pessoas pode ter ali, né, já umas ervas daninhas enquanto você era criança, algumas plantas que estão murchas, que estão caídas, que já estão secas, que precisam ser retiradas, algumas ervas daninhas, enfim. Todo mundo tem isso no seu próprio jardim. Todo mundo, ninguém é exceção, tá? E aí, pensa que quando você tá revisitando essa memória, né?
Agora a gente vai entrar na reconsolidação de memória. Pensa quando você revisita uma memória. Então, por exemplo, a memória que você tem sobre a sua infância foi: você estava sentada fazendo lição quando um professor veio para você e falou assim: você tá errando essa questão aqui. E aí você: mas eu não entendo onde eu tô errando. Então, você precisa aprender a pensar. Ele responde para você. Dependendo da sua interpretação, no momento, você vai falar assim: eu sou burra, né? Ele pode não ter dito com todas as palavras do mundo que você é burra. Mas se ele vira pra você e fala assim: você tem que aprender a pensar. Pode ser que você, criança, interprete que ele tava falando que você é burra, né? E aí você fica: poxa, né? Não necessariamente você vai carregar esse estigma com você que você é burra. Esse burra explícito, assim. Mas você pode ter aquela crença de insuficiência, entende? Aí planta e você vai, tipo assim, pensa que esse professor, ele jogou aquela sementinha no seu jardim e aí começou a nascer aquela planta meio feiosa, sabe? Aquelas plantas, tipo, que nascem nas paredes, assim, e tudo mais. Eu acho bonita, particularmente falando. Mas pensa que ela tipo, ela vai nascendo naquela parte do seu cérebro, assim, agarrando e multiplicando. Porque você começa a internalizar aquilo. Sou insuficiente. Aí pode acontecer de alguns outros momentos, porque você estuda sua vida inteira, basicamente. Você vai fazer uma prova, você teve aquela imagem de você que você é insuficiente, novamente. Ficou. Aí você foi fazer alguma coisa na sua casa, foi ajudar seu pai em algo, por exemplo. Seu pai veio e falou: segura a lanterna aqui pra mim, me ajuda a fazer não sei o quê. E você foi lá e fez, ajudou. Mas ele pegou e falou assim: nossa, mas você não faz nada direito, né? Você não tá segurando a lanterna direito. Novamente, aquilo vai ressoar com a sua crença, a sua memória de insuficiência. Você vai revisitar lá atrás, entendeu? Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você revisita essa crença, essa memória, né? Porque é uma crença, não deixa de fazer parte da nossa memória. Toda vez que você revisita essa memória, pensa você tá lá entrando no jardim, revisitando lá, viu aquela memória do professor e aquela memória de insuficiência. Essa plantinha é como se você pudesse cavar nela, assim, arrancar ela pela raiz e trocar ela por outra plantinha, entendeu? Pensa que até então era como se ela tivesse tido uma raiz enorme, assim, por todo o seu jardim. E aí, a partir do momento que você se recorda, veio a sua memória, que aquele dia que o professor falou isso, você tá com a pazinha na mão ali e ali ficou super maleável pra você mexer. Então você vai lá e cavuca e tira pela raiz aquela questão de insuficiência. Aí você pode fazer o que você quiser com aquela planta. Você pode jogar fora, qualquer coisa. E plantar uma nova. É isso que acontece quando você lembra de algo. Essa memória, ela fica maleável. É como se ela fosse... ela ficasse aberta para ser editada. Como se fosse um arquivo do Word para ser editado. Você pode editar da maneira que você quiser. Você consegue entender isso? Por isso que eu tô trazendo a ideia do jardim, porque você pode transformar o seu jardim no jardim mais bonito do mundo. A qualquer momento, quando você quiser. Porque o seu cérebro tem poder para fazer isso. Então, a partir do momento que você vai e planta outra plantinha, tira aquela lá e planta outra plantinha bonitinha, fofinha, aquela memória muda. Por quê? Porque você já associou, não. Vamos lá, é quando você se dá a oportunidade de pensar diferente, né? Então toda a sua vida você teve essa crença de insuficiência e aí veio essa memória do professor te falando, comentando com você: nossa, você não sabe, você precisa aprender a pensar. E aí você fala assim: não, às vezes ele não quis dizer que eu era burra, ele quis dizer que eu precisava pensar um pouco mais sobre isso, que eu tinha capacidade de fazer mais, né? Ele estava me incentivando.
Eu não preciso ficar agarrada para sempre nessa memória de que ele estava insinuando que eu era burra. Eu posso mudar isso. Então, quando vem essa memória e aí você atrela outra associação a ela, né, ou outra suposição a essa memória, você fala assim, não, na verdade, era isso. Meu professor estava falando que eu sabia a resposta, só que eu precisava pensar mais. Ele só não elaborou com tantas palavras. Eu que interpretei ele errado. Você dá outro significado para aquilo que te assombrou a vida inteira. E para mim, em experiência própria, é como se fosse um efeito dominó. Tudo aquilo que vinha daquela questão de insuficiência, você vai começando a enxergar com outros olhos. E assim, eu sei que tem coisas que as pessoas gostariam de apagar totalmente o que elas viveram. Eu entendo. Tem muitas pessoas que gostariam de mudar a vida todinha, tipo do zero, assim. Apagar o disco e, né? E não é que o seu cérebro vai fazer isso. Não é que o seu cérebro ele vai apagar esta memória. Que pra mim é muito melhor. É que o seu cérebro vai trazer pra você outra perspectiva de visão. Que não necessariamente precisa ser ruim. Porque do mesmo jeito que você passou anos e anos e anos atribuindo, lembrando da vez que o seu professor falou aquilo lá pra você na sala de aula, e aí você foi atrelando a outras memórias, fazendo um emaranhado de emoções e percepções de insuficiência, você pode fazer um emaranhado de suposições e emoções e tudo ao redor de algo benéfico para você, né? Então, por exemplo, insuficiência, você abre margem para o quê? Não, eu consigo fazer. Eu sou suficiente. Eu sei o suficiente para isso, entendeu? Por quê? Porque essas coisas acompanham mecanismos de defesa, né? Por exemplo, a insuficiência, né? Perfeccionismo. Por quê? Eu preciso fazer tudo muito perfeito. Eu não posso errar. Por quê? Porque em algum momento o meu erro foi apontado como fraqueza. O meu erro foi apontado como insuficiência. Então eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo perfeito. E a gente sabe que o perfeccionismo, na maioria das vezes, ele pode se tornar um traço muito tóxico se ele não for bem trabalhado. Então a ideia é exatamente isso. É você sempre estar plantando coisas novas no seu jardim. E não regando as mesmas plantas antigas, que já estão mortas, que tem que ser, né? Nós temos coisas dentro de nós que merecem ser regadas, que merecem ser recuperadas. Mas nós também temos coisas dentro de nós que merecem o total de zero atenção, que merecem só serem arrancadas pela raiz e visualizadas de outra forma. Consegue entender? Então vamos continuar com o nosso TED Talk. Então vamos lá. Não é como se você estivesse negando a si mesmo que aquilo ali aconteceu. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa dificuldade também, né? De negar muito pra si. Não, aquilo não, nossa, não me afetou, não fez nada. E não é sobre isso. É falar assim, bom, aquilo ali aconteceu mesmo, não foi bacana, mas agora eu tenho o controle do meu próprio jardim. Porque afinal, quando nós somos crianças, ou até adolescentes e tal, nós não temos tanto controle do nosso jardim como nós achamos que temos até. Às vezes a gente acha que tem, né? Quando adolescente, então, a gente jura que a gente tem o super controle sobre o nosso jardim. E a gente não tem. Então, sim, muitas pessoas sabotaram o seu jardim, né? Só que como aquele jardim é seu, é sua responsabilidade cuidar daquele jardim e ressignificar essas memórias. Consegue entender? Então eu acho que quando a gente, falando de neurociência agora, quando a gente
traz essa memória que a gente não curte, uma memória chata pra caramba, uma memória de trauma, uma memória de tristeza, uma memória de um momento que a gente não gosta. É o momento que a gente pode utilizar para criar novos caminhos neuronais no nosso cérebro, certo? Pra gente transformar o significado daquilo. E às vezes isso pode ter te assombrado durante a sua vida toda. É verdade. Isso pode ter te assombrado durante a sua vida toda. E a partir do momento que você usa o seu cérebro para editar e atualizar essa memória, você se liberta do peso que aquilo tem para você. Do peso que tem aquilo na sua vida. Como, por exemplo, eu acho que nós, mulheres, nós temos memórias, coletivamente falando, muito ruins. Nós temos mulheres hoje que dão conselhos a partir dos traumas delas. Como, por exemplo, você deveria agir igual aos homens. Afinal, os homens estão traindo, os homens estão enganando, os homens são mentirosos, os homens são infiéis, os homens brincam com os nossos sentimentos. Então, você deveria fazer o mesmo. Minta. Finja que você gosta, mesmo não gostando. Brinque com os sentimentos de alguém. E eu acho que isso vem de uma memória, de uma ferida muito grande, sabe? Não é como se você estivesse reconstruindo o seu jardim. É como se você estivesse jogando mais erva daninha no seu jardim. Porque você não está se espelhando em homens que se sentem completos. Você está se relacionando com homens que estão machucados por dentro. Com homens que são traumatizados. Com homens que têm o ânimo deles totalmente incompleto. São homens que não entram em contato com as emoções deles. E você tá querendo agir igual ele. Você não tá agindo como um homem realmente. Um ânimos bem trabalhado. E na verdade nem todo homem vai ser assim. Perfeito, né? Seria perfeito se todos os homens tivessem um ânimos super trabalhado. A ânima deles também super trabalhadas. Mas a verdade é que tanto homem quanto mulher tem trabalho interno a se fazer. Tem o seu próprio jardim para cuidar. Nós temos traumas, nós temos questões pessoais com nós mesmos. Às vezes nós temos problemas com a nossa aparência, nós temos problemas com a maneira que nós nos comunicamos, nós temos problemas com a nossa família, nós temos problemas com o mundo lá fora. E a gente acha que o maior dos nossos problemas é talvez um cara que não mandou mensagem de volta. E eu deveria agir igual ele, sendo que ele tá agindo através dos traumas dele, da dor dele. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria, toda vez que eu me lembro de homens, de relacionamento, eu iria novamente reeditar a minha memória com homens são falsos, homens são mentirosos, relacionamento é uma porcaria, ninguém leva relacionamento a sério, isso é horrível. Por que eu faria isso? Se eu estaria vendo o mundo e os relacionamentos que eu tenho com os olhos de uma pessoa completamente machucada, com os olhos de uma pessoa que não trabalha em si mesma, com os olhos de uma pessoa que não cultiva o jardim dela. O jardim dela tá lá largado. Consegue entender isso? Então, a nossa arquitetura aqui, né? Esse é só o primeiro vídeo do canal e vai vir muitos mais. Isso é só uma das estruturas que você vai montar usando o seu cérebro, usando a sua intuição, usando
toda a simbologia que nós temos disponível no mundo para mudar a sua visão da realidade ao seu redor. Porque você nunca parou para pensar que existem pessoas que vivem relacionamentos bons, que vivem uma vida boa, que têm tudo o que elas querem suprido, que têm uma vida em paz, uma vida tranquila. Você já reparou que tem pessoas que têm? Então, se existem pessoas nessas condições, por que você não pode ser uma delas? É a partir das estruturas que nós vamos montar aqui que você vai conseguir entender o que te trava de ser completamente uma musa. Entende? Eu acho que é isso por agora, pessoal. Beijo.